O que a arte pode fazer quando a civilização entra em colapso? O que a arte pode fazer quando o planeta parece ruir? Ela pode ser um espelho diante de nosso tempo? A Terra de frente. Uma jornada à Amazônia e Groenlândia. Para mostrar que lugares e problemas se interconectam e que, mesmo distantes, carregam nossa digital. A Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Vida complexa teria surgido há cerca de 500 milhões. Nossos ancestrais hominídeos deram os primeiros passos em nossa direção há menos de 3 milhões de anos. Nossa espécie existe há apenas 200 mil. No século XVIII, a Revolução Industrial transformou o mundo. E mesmo com inegáveis contribuições à vida moderna, enquanto ciência e civilização pareciam avançar, muitos ecossistemas pagaram um preço alto. Em pouco mais de 200 anos, poucas partes da Terra permaneceram intocadas. Até 1900, a população mundial era cerca de 1 bilhão de pessoas. Hoje, somos mais de 7 bilhões. Nos últimos 100 anos, mudamos mais a superfície do planeta do que qualquer outra espécie que caminhou sobre a Terra. Transformamos o planeta em uma enorme fábrica para suprir nossas necessidades mais frívolas. As temperaturas começaram a subir a partir do século XVIII, com o início da atividade industrial no Ocidente. Porém, foi a partir dos anos de 1970 que o aumento foi mais dramático. Cada vez mais rápido, cada vez mais preocupante. Esse aumento tem desequilibrado o clima, fazendo surgir consequências inimagináveis. Descoberto no final do século XIX, com produção acentuada a partir dos anos de 1950, o plástico ganhou um mundo e enorme destaque na vida das pessoas. Hoje, a contaminação de plástico nos oceanos é uma preocupação tão grande quanto as mudanças climáticas. Estima-se que 5 bilhões de toneladas de plástico sufoquem o planeta atualmente. Não sabemos exatamente o tempo que o plástico leva para se decompor, mas cientistas estimam algo entre 450 anos e nunca. Essa é São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Uma metrópole improvável que em menos de 100 anos se tornou um modelo de selva de concreto repetido ao redor do globo. Ela é o ápice do que é o Brasil. Grande, desigual e com enorme impacto no meio ambiente com o qual coabita. Hoje, correm entre suas movimentadas vias expressas 2 cadáveres a céu aberto, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Para tamanha cidade existir, mais de 3.000 quilômetros de rios foram soterrados. Originalmente, a cidade possuía mais de 300 afluentes. Essa gigantesca metrópole continua a crescer em meio a uma das maiores florestas urbanas do mundo, o Parque da Cantareira. Pode não parecer, mas tanto São Paulo quanto as regiões centro-sul do Brasil sofreriam muito sem o vapor de água que as florestas tropicais lançam na atmosfera. É difícil fazer prognósticos e imaginar como seria caso essas florestas deixassem de existir. Mas basta olhar para a latitude ao longo do Trópico de Capricórnio para enxergar desertos como o Kalahari, Atacama e o deserto da Austrália. Muito concreto, pouco solo permeável e menos árvores. Enquanto o mundo luta para que os termômetros não subam mais do que 1,5 graus até o final do século, a cidade de São Paulo já aqueceu 3 graus nas últimas décadas. A cidade deverá enfrentar desafios ainda maiores com as mudanças climáticas, que deverão trazer eventos climáticos cada vez mais extremos. Nenhuma grande cidade no mundo tem as mãos limpas. Todos nós estamos contribuindo com o aquecimento global, com nossos hábitos de consumo nocivos, uso da terra indevido e destruição de ecossistemas. Para entender melhor nosso impacto, viajamos até 2 lugares cheios de problemas que carregam nossas digitais. O que você faz em São Paulo, Nova York ou Pequim impacta na Amazônia, impacta na Groenlândia. Ao sobrevoar os céus equatoriais, somos recebidos por Amaru Mayu, a serpente mãe do mundo. Nome dado pelos Arawak ao rio Amazonas. Estamos olhando para o maior rio da Terra.
Sua bacia hidrográfica ultrapassa os 7 milhões de quilômetros quadrados, 5 deles cobertos por floresta tropical. Com mais de 1.000 afluentes, alguns deles estão entre os 10 maiores rios do mundo, responsáveis por cerca de 20% de toda a água doce líquida do planeta. Sua largura impressiona, podendo chegar a 50 quilômetros de uma margem à outra durante o período de cheia. Essa enorme entidade das águas serpenteia a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, e ela é enorme. O gigante verde possui mais de 5 milhões de quilômetros quadrados distribuídos por 9 países, ocupando não menos que 60% do território brasileiro. A biodiversidade é, sem dúvida, a maior da Terra. Como esperado, possui a maior variedade de plantas do mundo. Em apenas 1 quilômetro quadrado, é possível encontrar mais de 1.000 tipos diferentes de árvores. São mais de 400 bilhões delas distribuídas em 16 mil espécies. A organização desse ecossistema é tão complexa e interconectada com regiões distantes que até nutrientes vindos do deserto do Saara são trazidos pelos ventos e ajudam a fertilizar a floresta. Ela regula diversos sistemas climáticos planetários. Sua enorme evaporação cria os chamados rios voadores, que levam vapor de água para a atmosfera, responsável por boa parte das chuvas das regiões sudeste e centro-sul do Brasil. Para se ter ideia do poder destes rios voadores, em um único dia, eles transportam através do ar mais de 20 bilhões de toneladas de água. Essa é a samaúma, árvore símbolo da Amazônia. Ela pode ejetar mais de 1.000 litros de água por dia nos céus da floresta. A Amazônia é vital para o mundo. Além da enorme biodiversidade, possui a maior reserva continental de carbono da Terra. O colapso dela lançaria na atmosfera uma bomba de carbono de efeitos inimagináveis. O vapor de água que reflete a radiação solar desapareceria e os rios terrestres e aéreos sumiriam. Florestas e oceanos são importantes, pois estão relacionados a quase todos os processos de equilíbrio climático em nosso planeta. Ainda do alto, é possível ver buracos de destruição no horizonte, e aos poucos, uma selva de concreto surge em meio ao verde. Nada parece mais estranho que uma cidade desse tamanho em plena Amazônia. Manaus é grande e desigual, como a maioria das grandes cidades brasileiras. Como parte do ancestral problema social e de distribuição de renda do Brasil, muitas pessoas vão morar nos limites da floresta. Parte desse impacto flutua sobre o rio Amazonas e igarapés vizinhos, formando enormes ilhas de plástico e acumulados de resíduos. É possível ver destruição em todos os limites de sua área periférica. Há sempre fumaça no horizonte. Achávamos que andaríamos muito para ver de perto cenas como essas, mas não. A Amazônia está à venda para qualquer um que tenha um mínimo de dinheiro e influência política. As placas de empreendimentos na floresta são muitas. Parece, de fato, um negócio legal e socialmente aceito. Mesmo em áreas de reserva, é possível ver invasões em enormes áreas de destruição. Essas foram algumas das cenas mais tristes que gravei em minha vida. A região tinha acabado de ser desmatada. Ainda era possível ver vestígios de fogo e fumaça. Mesmo correndo grandes riscos, registramos secretamente as imagens. Ainda era possível sentir o cheiro da destruição. Defender o meio ambiente no Brasil é uma tarefa perigosa, sobretudo se você está em áreas de conflito. O Brasil é um dos lugares onde ativistas ambientais e de direitos humanos mais são assassinados no mundo. O solo amazônico é frágil, pobre em nutrientes. Porém, a floresta se mantém de pé graças ao equilíbrio atingido pelo ecossistema. Mas a degradação dos solos cresce a cada dia. Enormes áreas vítimas de desmatamento não conseguem se regenerar. É difícil imaginar que essa paisagem, com dramáticas fendas de erosão, está em meio à maior floresta tropical do mundo. Mas parecem cenas de um deserto. Hoje, mais de 100 unidades de conservação estão ameaçadas na Amazônia. Sem dúvida, a maior ameaça a seu equilíbrio e sobrevivência é a ação de grileiros, mineradoras e do agronegócio inconsequente. Este responsável por cerca de 60% do desmatamento.
Atualmente, mais de 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Florestas de pé são vitais para a saúde das lavouras. Sem elas, não há chuvas e os solos empobrecem. Diante da enorme importância do agronegócio para o PIB do Brasil, não parece muito racional relativizar a destruição desses ecossistemas. O Brasil não precisa destruir a Amazônia para formar pastos ou plantar soja, pois possui muitas terras improdutivas e subutilizadas em outras regiões que serviriam para essas finalidades. A situação da Amazônia é dramática. 20% dela já foi destruída, uma área do tamanho do Texas. Somente em julho de 2019, o desmatamento aumentou 278% em comparação ao mesmo período do ano passado. Estamos falando de 2.254 km² destruídos em apenas um único mês. Estima-se que a cada hora a Amazônia perca 20 campos de futebol de área verde. O Brasil é o líder mundial no desmatamento de florestas nativas. A soma de todos esses problemas fazem com que o Brasil seja o 7º maior poluidor do mundo. Infelizmente, não tem sido só vapor de água da Amazônia que tem chegado ao sul do Brasil. Em 17 de agosto de 2019, imagens de satélite mostravam que parecia um corredor de fumaça descendo em direção ao centro-sul do país. Essa enorme mancha era proveniente das queimadas sobre a região amazônica, do Cerrado e do Pantanal. 2 dias depois, parte desses resíduos se uniram a uma frente fria e fizeram o dia virar noite na maior cidade do hemisfério ocidental. Acredite, essa era a cidade de São Paulo às 3 horas da tarde do dia 19 de agosto. Não era apenas a escuridão que assustava, o ar cheirava queimado. A morte. A chuva que caía era preta, lotada de compostos de carbono. Mesmo o fogo tendo acontecido a mais de 2.000 quilômetros, foi muito simbólico a fumaça invadir o maior centro financeiro da América Latina, uma cidade onde muitas das decisões que impactam na floresta são tomadas. Grande parte desses incêndios foram coordenados por fazendeiros em um evento chamado de O Dia do Fogo, em que eles mesmos incendiaram a floresta de forma criminosa para declarar apoio às leis que prometem flexibilizar o desmate. Milhares de quilômetros de floresta foram destruídos. Milhões de animais morreram em um único dia. As queimadas cresceram 80% em 2019 no Brasil. A destruição da Amazônia pode gerar um colapso sem volta. Cerca de 8% das terras produtivas do Brasil já sofrem degradação relacionada ao aquecimento global. As áreas de desertificação da Islândia têm muito a nos ensinar, como nos conta Ingebjörg Itsvala. The forests, they disappeared quite quickly after the settlement. And how did they disappear? It is because of the action of man and the settlers. And they were cutting down the forests. The comparison between Iceland and Brazil, they may not be exactly the same, but the message is the same. We need to have forests and to preserve the soils. And the soil in tropical situation like you have in Brazil, and if you cut away the trees, you leave the soils very vulnerable. Preserve your forests. In that way, you will preserve your natural resources in the best way. And then, in addition, you will also preserve high biodiversity, which is really very important for the future of Earth. O gelo dos Andes tem derretido muito rápido. Tão rápido que se estima que até 2050 terá desaparecido por completo. Esse triste cenário afeta diretamente o que acontece na Amazônia. É deles que provém a água que alimentará toda a bacia amazônica. Apesar do pequeno volume, é nas altas montanhas onde se inicia o processo, criando um sistema que se autoalimentará no futuro. Terá árvores porque tem água e terá água porque tem árvores. E o desmatamento é a maior ameaça a esse equilíbrio, formado durante milhões de anos. A Amazônia está sendo destruída por uma mistura de ignorância e interesses econômicos sem limites. Lembre-se disso quando defender o desenvolvimento na Amazônia a qualquer custo. I lost
We lost the way. Our hands are dirty with blood and oil. Carnage, pain, ferocity, destruction, deforestation and death. I hear the voices of my ancestors, and I can learn from your mistakes. I hear the stories of the intense green, and I remember my lost origin. Wild animals, my lost brothers. Pearls missing in the shadows. Ooh. Is it too late to save the home? Is it too late for revolution on Earth? Is it too late to change? Is it too late to change? Todos esses problemas esbarram em outro: a invasão de terras indígenas. A negligência aos povos originários tem a idade da invasão europeia. Basicamente, todos os governos menosprezaram quanto puderam esses povos. Mas foi em 2018 que explodiu a violência motivada pelo discurso de ódio que ganhou força nas últimas eleições presidenciais. Bom, nós estamos num cenário de guerra. Olha, hoje a maior ameaça para os povos indígenas é o próprio governo, né? Porque é o governo que nega a demarcação das terras indígenas, né? Com isso autoriza essa expansão agrícola, autoriza as monoculturas. Essas monoculturas que seguem envenenando a comida, envenenando a água. As mineradoras e a indústria madeireira. Então, isso hoje é o maior ataque, porque a maior ameaça, né? Porque é exatamente em nome desse poder aí, né, econômico, é que nosso povo está sendo retirado de suas aldeias, dos seus territórios, né? Claro que tudo isso é o que provoca a violência. E quando ele diz que não vai demarcar os territórios indígenas, ele está negando para nós a nossa origem, a nossa identidade. E afirma que indígenas têm que ser integrados à sociedade, como se a gente não fosse, né? Nós temos um jeito de sociedade e esse jeito precisa ser respeitado. Uma relação com o meu povo é a natureza que a gente vivemos na cultura, e dentro da cultura a gente vivemos na floresta, né? Que a floresta ela é uma vida em que o povo branco, né? Os fazendeiros sempre vem destruindo, né? Destruindo a floresta e faz, né? Broca à beira do rio, aí o rio vai começando a quebrar, traz muita poluição no rio, né? Muito lixo, muita queimada, né, alguns animais mortos no rio. É a importância que nós matamos essa terra indígena, então nós temos uma preservação que nós preserva aquele local, a floresta não ser destruída naquele momento. Olha, é importante que ninguém não ache, porque às vezes o povo branco quer destruir, né, a natureza, a floresta que a gente preserva, e eles vão, destrói e acaba com a natureza. A floresta, eu tô achando que ela tá ficando assim, tipo distância, né, que o povo vão destruindo, vão ficando longe, roçado, e as caças também vão ficando mais para longe, sentir a fumaça queimada, né, a zoada. Então ela vai ficando muito mais difícil. Então de primeiro, ou mais antes, a gente matar uma caça era muito fácil. Então hoje agora é muito difícil. E a floresta a gente respeita muito, que ela tem uma energia que ela traz, né, conexão para cada pessoa e traz a cura como elas vivem da maneira que vivem na floresta. A importância de manter as terras indígenas hoje demarcadas, protegidas, né? É manter a nossa própria vida. Vamos reagir sempre e cada vez mais forte até que sejamos respeitados, né? Enquanto povos originários, enquanto povo que luta em defesa da Mãe Terra, enquanto povo que protege as águas, né? Enquanto povo que está aí
aberto a se somar, se conectar com outras lutas, outros movimentos, para a gente garantir o futuro da vida no planeta. Recentemente, Celine Cousteau desenvolveu um trabalho com os indígenas do Vale do Javari e nos conta o que viu. What I saw was desperation. What I saw was abandonment. They feel like the government isn't listening, like the Brazilian population doesn't know they exist and doesn't care if they know they exist. There is this recurring notion that people say, oh, there's too much land for too few indigenous. But it's not about that. They understand that they too are protecting a territory that we depend on. And that desperation is really hard to see. It's really hard to hear them worry about going extinct. It's a very real feeling. These are people who are extraordinarily connected. They are smart. They are open arms welcoming. They live off the land. They know how to harvest. They know how to hunt. They know how to take care of their young. They have incredible knowledge of plants. All of that is something that we should value. And they believe nobody values that. I know that there are so many illegal activities happening on indigenous land. I know that the government wants to expand agriculture at the expense of human life. And I know that all of that is connected to everybody on the planet. It is our collective interest to protect that area. And I know now indigenous people are the frontline guardians of that ecosystem. Where there are indigenous people in the Amazon, there is no deforestation. They protect biodiversity simply by living. They protect our ecosystem on which we all depend. A Amazônia é um ecossistema-chave para a manutenção do clima do planeta por uma série de razões. Primeiro, é um enorme reservatório de carbono, um dos maiores reservatórios em qualquer regiões continentais do nosso planeta. Ela é um forte emissor de vapor d'água que mantém o ciclo hidrológico não só na América do Sul, mas no planeta como um todo. A alta biodiversidade do bioma não diz respeito somente a plantas e animais. Ela também se refere a vírus e bactérias. A floresta amazônica possui a maior concentração mundial desses minúsculos seres, e por isso, sua devastação preocupa além das liberações de carbono. Pesquisas científicas apontam há anos uma relação direta entre destruição de ecossistemas e novas doenças. HIV, gripe suína, SARS, ebola, dengue. Todas emergiram a partir de desequilíbrios ecológicos. 30% das doenças novas têm relação direta com o desmatamento, e cerca de 75% delas atualmente são zoonoses, ou seja, doenças que provêm de animais. Por isso, a destruição da biodiversidade, o desmatamento, o manejo inadequado de animais confinados, o tráfico e o consumo de animais silvestres, tudo isso pode estar contribuindo para o surgimento de novas pandemias, e elas podem ser cada vez mais graves. Quanto mais estressado vive o animal, mais carga viral ele libera. Quanto mais aproximamos animais de criação de áreas selvagens, mais facilmente uma nova doença pode saltar de um animal silvestre para nós. Quanto mais perto estivermos da vida selvagem, quanto mais desequilibrarmos e destruirmos ecossistemas, mais perto de nós estarão vírus, bactérias e patógenos desconhecidos. A próxima pandemia pode começar na Amazônia. Mesmo durante a pandemia, a devastação ambiental seguiu acelerada. Segundo a ONU, nem mesmo a queda inédita da atividade econômica, as medidas de confinamento de boa parte da população mundial e as reduções das viagens aéreas foram suficientes para desacelerar o ritmo do aquecimento global, e com isso, 2020 se tornou um dos anos mais quentes já registrados. O desmatamento da Amazônia brasileira aumentou 30% em relação ao ano anterior, a maior devastação em uma década. O que significa que foi destruída uma área equivalente a 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Infelizmente, o desmatamento no Brasil tem aumentado. Nos últimos 2 anos, em meio à flexibilização das fiscalizações e à indiferença a esse problema, a escalada foi impressionante. O mundo quer salvar a Amazônia, mas também quer comer mais carne.
Não adianta a Europa se orgulhar de sua agricultura sustentável enquanto usa soja proveniente de desmatamento para alimentar seus rebanhos. A União Europeia importa cerca de 14 milhões de toneladas de soja por ano para essa finalidade. O continente baniu muitos dos agrotóxicos que continuam sendo amplamente utilizados nos grãos que compra. A forma como produzimos alimentos está prejudicando também a biodiversidade. A produção de gado é uma das que mais usa água e terras em seu processo produtivo, destruindo ecossistemas, aumentando o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa, como o metano. É possível, sim, nós termos atividades econômicas, sociais e políticas sem comprometer o futuro da nossa sociedade. As mudanças climáticas já estão tendo impacto sobre a floresta amazônica. Nós temos vários pontos críticos, né? A questão da destruição da floresta amazônica, a questão do processo de desertificação que está ocorrendo no Nordeste brasileiro. Sofreu ao longo dos últimos 50 anos uma redução forte da precipitação, cerca de 30%, e um aumento da temperatura que é próximo de 2 graus centígrados. O uso de agrotóxicos, nós temos uma problemática extremamente complexa em todos esses tópicos, onde, infelizmente, em alguns deles, o interesse econômico de muito curto prazo está predominando. Nós já observamos um aumento significativo de temperatura da ordem de 1,5 graus na floresta amazônica e nós estamos observando alterações no ciclo hidrológico que já estão tendo efeito sobre o ecossistema e, particularmente, o aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como a seca forte de 2005 e a seca de 2010, deixam muito claro que a Amazônia entrou num estágio onde esses eventos climáticos extremos se tornaram mais fortes e se tornaram mais intensos, colocando em perigo a sustentabilidade do ecossistema a médio e longo prazo. Segundo a ONU, o mundo possui hoje 1 milhão de espécies severamente ameaçadas de extinção, que se extinguem em um ritmo assustador. Governo após governo, o Brasil se edificou sobre um modelo de desenvolvimento altamente predatório. Cada vez mais, fiscalizações são enfraquecidas. Agora, o desmatamento chega a ser encorajado em discursos obscurantistas que apontam para maior permissividade. Alguns querem ainda legalizar a caça, suspender a lista de animais ameaçados e facilitar ainda mais o acesso a armas. Recentemente, foi preso um homem que se orgulhava de ter matado mais de 1.000 onças. Na contramão da tendência mundial, o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo. Em pouco mais de 2 anos, foram liberados mais de 1.000 novos químicos no país. Esses químicos estão ligados à morte de abelhas. Em apenas 3 meses, mais de 500 milhão delas foram achadas mortas somente em 4 estados. Agrotóxicos estão associados a intoxicações severas, câncer, deformidades, autismo e até Alzheimer. Além das abelhas, outros insetos e pássaros também apresentam sinais de envenenamento, perda de massa corporal e alteração na capacidade de orientação em voos migratórios. A atmosfera do mundo é uma só. Essas substâncias não ficam só nos alimentos produzidos no Brasil. Grande parte delas, assim como o CO2 e outros poluentes, dissipam-se no ar e viajam através das correntes de vento até locais distantes, como Antártica e Groenlândia. A Amazônia é tão importante para o mundo, mas é tratada por aqui com enorme ceticismo acerca de sua destruição. Todos os dias, falam com pessoas nas ruas que nada parecem saber ou se importar com questões ambientais. E o pior, elas não são ignorantes. Uma pesquisa recente mostrou que as mudanças climáticas são a última prioridade dos jovens do país. Muitos brasileiros continuam com a mesma visão dos colonizadores, de que os recursos naturais são infinitos, que água e árvores serão abundantes no Brasil para sempre. Obviamente, uma ilusão infantil. Não subestime. Com as mudanças climáticas, os impactos sobre o mundo deverão ser incalculáveis. Eventos extremos serão mais frequentes. Grandes variações de temperatura, secas extremas, chuvas apocalípticas, desertificação, elevação do nível dos oceanos e muitos outros. O degelo da Groenlândia, por exemplo, faria com que um enorme braço de mar se formasse sobre o rio Amazonas.
varrendo quilômetros de ecossistemas, com impactos inimagináveis. O aumento do nível do mar evidentemente vai impactar fortemente sobre áreas de baixa altitude, como é o caso da floresta amazônica, e nós já estamos observando um aumento do nível do mar da ordem de 25 centímetros ao longo dos últimos 150 anos. E a previsão do IPCC é que o aumento do nível do mar pode chegar a 1 metro, a 1,5 metros, colocando em risco, por exemplo, uma parte da floresta amazônica mais próximas da foz, e isto pode trazer impactos importantes sobre o ciclo hidrológico e sobre o balanço de carbono da floresta amazônica. O que acontece aqui reverbera em todas as regiões do planeta. O que acontece em lugares como o Ártico também impacta aqui. It's amazing. It's beautiful, it's vast, it's diverse. The people are diverse. I see so many cultures in one place, and that for me is inspiring. I think to be able to value that would be very important, and to understand why that matters. I would encourage Brazilians to travel to the Amazon and to feel it, to really feel it, and to understand it.
O vidro da janela não está trincado. São cristais de gelo se formando do lado de fora. 6 anos depois, encaro Kalatlit Nunaat mais uma vez. E novamente, tenho a sensação de estar voltando para casa. No horizonte, montanhas e fiordes começam a se revelar entre o mar e a enorme massa branca que os conecta. Estamos diante da grande capa de gelo da Groenlândia. Com 1,71 milhão de quilômetros quadrados, estamos olhando para a segunda maior massa de gelo da Terra, atrás apenas da Antártica. Uma vasta área que cobre aproximadamente 80% da superfície da maior ilha do mundo, podendo chegar até 3 quilômetros no seu ponto de maior espessura. Aos poucos, algo começa a se revelar além da beleza. Os picos das montanhas estão mais aparentes e os lagos de degelo maiores e muito mais numerosos. Onde antes havia gelo permanente, agora existem poças azuis que parecem ter se tornado centenas, talvez milhares. Elas são grandes. Elas são muitas. Recentemente, cientistas descobriram que dezenas desses lagos e rios se escondem sob a superfície da calota, acelerando ainda mais de forma invisível seu derretimento. Tudo isso um dia já esteve coberto por gelo. As enormes rachaduras e o escurecimento do manto branco também assustam. Glaciares que antes chegavam ao oceano haviam tido impressionante recuo. Era chocante a piora do cenário em tão pouco tempo. Gostaria que os céticos pudessem estar ao meu lado nesse momento. Uma recepção fúnebre durante um dos voos mais inquietantes de minha vida. O aquecimento global tem acelerado de forma inédita o degelo das calotas polares e dos glaciares ao redor do mundo. O gelo da Groenlândia derrete 4 vezes mais rápido do que derretia há 15 anos. São volumes assustadores. Nos últimos 4 anos, estima-se que tenha sido perdido 1 trilhão de toneladas de gelo para os mares. Estável mesmo em momentos de aquecimento do passado, a Groenlândia tem se mostrado um dos lugares mais sensíveis às atuais mudanças climáticas. A superfície da ilha perdeu 197 bilhões de toneladas de gelo apenas no mês de julho de 2019. Só no dia 1º de agosto do mesmo ano, 60% da ilha apresentava algum nível de degelo. Nesse único dia, foram 11 bilhões de toneladas de gelo perdidas para o mar. A maior parte das geleiras não está aumentando de tamanho no inverno. No ritmo atual, ela deverá derreter completamente em poucos séculos, fazendo o nível dos oceanos subir aproximadamente 7 metros em todo o mundo. O grande manto de gelo da Groenlândia está com os dias contados. No futuro, essa água invadirá diversas áreas ao redor do mundo, desde grandes cidades até deltas de rios como o Amazonas, varrendo quilômetros de biodiversidade. Sabemos que eventos e ciclos naturais existem e que a Terra começou a ficar mais quente desde o fim da última era glacial. Porém, desde o começo das explorações no Ártico, há cerca de 100 anos, cientistas vêm registrando uma preocupante aceleração no derretimento do gelo, impulsionado, sobretudo, por nossa sociedade movida a combustíveis fósseis. O gelo mais antigo do Grande Manto tem uma idade aproximada de 110 mil anos. Quanto mais fundo, mais velho. Ao analisarem amostras desse material, os cientistas conseguem examinar bolhas de ar presas no gelo há milhares de anos. Nelas, centenas de informações sobre eras passadas podem ser colhidas. Quando comparamos esses dados com os atuais níveis de poluentes de nossa atmosfera, fica evidente o tamanho do problema. O homem nunca viveu numa atmosfera como a atual. Em 2016, a concentração de dióxido de carbono em nossa atmosfera alcançou a marca de 403 partes por milhão, o valor mais elevado desde 3 milhões de anos atrás. A atmosfera já teve níveis de CO2 mais altos que esse, mas esse volume demorou milhões de anos para se acumular. Em 1 século e meio, aumentamos em 40% o percentual de carbono na atmosfera. Desde que começamos a queimar carvão e petróleo, estamos modificando drasticamente e a um ritmo jamais observado a superfície de nosso planeta. Estamos lançando cerca de 40 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera todos os anos. Chegamos a Narsarsuaq, onde vivem 150 pessoas ao sul da ilha. É bom voltar.
Localizada no extremo norte do mundo, a Groenlândia é um dos territórios mais antigos do planeta. Com rochas mais antigas que o tempo, sua formação é datada de eras pré-cambrianas. Hoje, é um dos lugares onde os sinais do aquecimento global são mais visíveis. Nenhum lugar no mundo perde mais gelo que a Groenlândia, que aqui é chamada de Kalaallit Nunaat, seu poético nome na língua inuit, que significa a nossa terra. Tudo estava mais verde. Depois de falarmos com cientistas e moradores locais, eles confirmaram: a vegetação está subindo pelas montanhas. Em alguns lugares, onde antes havia apenas rocha, era possível ver arbustos maiores e até pequenas árvores prosperando. Olhem essas imagens. Elas foram feitas respectivamente nos dias 3 de setembro do ano de 2012, durante a nossa primeira expedição, e depois repetida na mesma data em 2018. As fotos confirmam o que os cientistas e os habitantes locais nos disseram. O verde está mais intenso e o verão parece estar durando mais. As condições climáticas são imprevisíveis na região do Ártico. O ensolarado dia que nos recebeu não duraria. Enfrentamos condições severas de tempo e muita instabilidade na maior parte dos dias. Ventos fortes, tempestades, escassez de comida e até o cuidado com o aumento do número de ursos polares na região. Tudo isso dificultava nosso trabalho. Sempre que pensamos no Ártico, imaginamos um lugar inóspito, selvagem e quase inacessível. Mas mesmo aqui, no topo de altas montanhas, encontramos plástico, que aos poucos vai se fragmentando e se transformando em micropartículas muito pequenas, que têm se espalhado com impressionante velocidade pelo mundo. Seu impacto na saúde dos seres ainda é desconhecido. Parte das dezenas de milhões de toneladas de plástico que a humanidade joga no meio ambiente todos os anos vem parar no Ártico por meio dos ventos e das correntes marítimas. Cientistas descobriram que o gelo em toda a região possui 3 vezes mais microplástico do que se imaginava. Milhões dessas partículas caem dos céus, até mesmo em meio à neve, contaminando um dos locais mais fragilizados do planeta. Com o degelo, o destino de todo esse material são os oceanos, que deverão ser palco de enormes transformações com o aquecimento global, impactando diretamente na química das águas e na saúde de animais como corais e plânctons. Ao escalarmos as primeiras montanhas, era perceptível como, além do verde intenso, as quedas de água também haviam se multiplicado. A impressão é que brotava água de todos os lugares possíveis. Um belo cenário. Um vislumbre de um paraíso calmo, mas que denuncia a aceleração da catástrofe climática na região. Após caminharmos 15 quilômetros, chegamos ao vale de Blomsterdalen, local onde corre parte da água desse degelo. O volume desses rios quadriplicou nos últimos 6 anos. E cada vez mais rápido, com impressionante velocidade, a forte enxurrada segue em direção ao mar. O gelo sempre derreteu durante o verão, mas um processo que acontecia naturalmente saiu de controle. O planeta entrou em uma fase de mudança aparentemente irreversível. A mudança é rápida e deverá causar enormes alterações no planeta até 2050, quando talvez será impossível contestar o que agora pode parecer discreto aos olhos de muitos céticos. Em 30 anos, o planeta deverá esquentar 2 graus. Pode parecer pouco, mas trará desafios inimagináveis à nossa civilização e aos ecossistemas que hoje já sofrem com essas mudanças. Como sempre, os humanos mais pobres e os animais deverão pagar um preço mais elevado. A Terra já passou por mudanças no passado, mas elas nunca aconteceram de forma tão rápida e agravadas pela ação de uma única espécie. É final da estação de degelo. Mas a enorme quantidade e o tamanho dos icebergs denunciam que algo está errado por aqui. Nessa época, eles deveriam ser menores e menos numerosos. Era impressionante observar a velocidade com que eles derretem. Enormes pedaços que chegavam à Baía de Narsarsuaq
derretiam em cerca de 48 horas. Gota a gota, eles vão se tornando parte de um oceano cada vez mais quente e ácido. O que causamos ao planeta é irremediável. Mesmo que parássemos hoje de lançar gases do efeito estufa na atmosfera, o que já foi lançado continuaria a aquecer o planeta por séculos. Não foi só aqui que as altas temperaturas deixaram marcas severas. Em todo o mundo, julho de 2019 se mostrou o mês mais quente da história desde que começamos a medir as temperaturas em 1880. Essa enorme elevação dos termômetros reduziu o gelo da Antártica e do Ártico a níveis históricos. A Europa também experimentou um aquecimento surpreendente. Paris chegou a registrar 42,6 graus. Um recorde. Áreas de desertificação, como as que existem na Caatinga, têm avançado em todo o mundo. Com as mudanças climáticas, ondas de calor deverão ser cada vez mais frequentes e intensas. Enquanto a Groenlândia derretia e queimava, enormes regiões da África e 15 milhões de hectares de floresta na Sibéria também pegavam fogo. O que, além de liberar CO2 com as queimadas, ajudou a agravar outro problema, o degelo do permafrost. O solo permanentemente congelado, que compõe cerca de 65% do território russo, o maior país da Terra. O permafrost, ao derreter, libera enormes quantidades de metano na atmosfera, um gás que retém 30 vezes mais calor do que o dióxido de carbono. O derretimento desse solo, assim como a destruição da floresta amazônica, liberariam uma bomba de gases de efeito estufa tão grande que transformariam nosso mundo em um território alienígena para nós. We see the effects of climate change everywhere. Global warming, the ongoing global change is definitely a threat to our infrastructure and our civilization as we know it now. What we are seeing now is that global warming is causing a very, very rapid warming, much more rapid than we know from the quaternary records. We can compare the records and the comparison is scary. In the end, we cannot really make accurate predictions, but what we can definitely say is that what happens in the Arctic impacts lower latitudes and Brazil. What we are doing now is that we are changing the chemistry of both the oceans and the atmosphere. Muitas vezes, esquecemos a fragilidade dos lugares de natureza vasta e intocada. Achamos muitas vezes que nossa aparente distância os mantém seguros e protegidos. Engano nosso. Nosso impacto viaja milhares de quilômetros pela água e pelo ar. A aparente ave que sobrevoa as montanhas observa um mundo muito diferente de seus ancestrais. O alimento tem sido escasso, a presença humana nunca foi tão numerosa. Se por um lado a tecnologia nos trouxe luxos nunca antes imaginados por nossos ancestrais, por outro, como um cruel preço, nossa marca nunca foi tão evidente. Transformamos o mundo em uma enorme fábrica para suprir nossas necessidades mais triviais, e com isso, estamos perdendo biodiversidade a uma taxa altíssima. Nos últimos 100 anos, perdemos aproximadamente 20% das espécies. A destruição de ecossistemas e a exploração de recursos aliadas às mudanças climáticas e à poluição deverão acelerar ainda mais esses processos de extinção. Nós temos responsabilidades inegáveis sobre outros seres, sobretudo aqueles vulneráveis e diretamente expostos aos nossos impactos. A catástrofe climática e as extinções em massa que estão ocorrendo em todo o planeta já afetam diretamente algumas espécies, como os ursos polares. Polar bears normally didn't show up near cities and villages. Every people are interested to see it, so a lot of boats show up near the polar bear, and the polar bear was very scared. Os ursos têm caminhado cada vez mais em direção ao sul da ilha, chegando magros e assustados. No verão de 2019, dezenas deles foram avistados na região. Um acabou morto por um fazendeiro perto do local onde gravamos essas imagens. O envenenamento do Ártico é um problema grave e pouco conhecido. As partes escuras que aparecem sobre o gelo são resíduos de poluição, terra e algas que se formam em meio ao degelo.
O vento leva a terra escura e seca para cima do grande manto, resíduos que se somam a poluentes provenientes do mundo inteiro que estão sendo dissipados na atmosfera e chegam à região. Até mesmo fuligem de incêndios florestais, poluentes industriais e resíduos químicos e agrotóxicos são encontrados aqui. As partículas escuras absorvem mais calor e fazem com que o gelo derreta ainda mais rápido do que as partes brancas, que conseguem devolver parte da radiação que recebem. Dessa forma, a água do degelo segue em direção ao mar, levando consigo metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio e pesticidas, contaminando toda a cadeia alimentar. Cada vez que um ser se alimenta do outro, a concentração desses poluentes e a toxicidade vão aumentando na cadeia. Até mesmo aves migratórias têm transportado esses poluentes para a região em suas fezes. Ao observar o gelo formado há 50 anos, os cientistas têm encontrado traços cada vez maiores desses químicos que causam doenças e mortes prematuras de humanos e outros animais. Essas substâncias já foram encontradas até no leite materno de mulheres inuits. Os níveis dessas substâncias têm crescido exponencialmente no decorrer dos anos. O sangue dos habitantes de regiões setentrionais possui algumas das mais altas taxas de metais pesados do mundo. Utilizados na agricultura e na indústria, os POPs, poluentes orgânicos persistentes, são também poluentes altamente nocivos. Acumulam-se no Ártico sem nunca terem sido utilizados na região. Eles perturbam o sistema endócrino, persistem durante décadas na natureza e se concentram percorrendo toda a cadeia alimentar. Passam, por exemplo, do plâncton aos peixes, dos peixes às focas e, por fim, das focas aos ursos, acumulando-se até alcançar níveis muito altos. Ursos adultos possuem altíssimas taxas desses poluentes em seus corpos. Os filhotes são até 1000 vezes mais vulneráveis. Temos esse direito? Somos os donos de todas as espécies do mundo? Ao termos conhecimento sobre estudos científicos que atestam uma situação tão grave em nosso planeta, deveria ser natural em nosso instinto mudarmos para preservar nossa sobrevivência. Mas, alguns de nós decidimos desprezar essas constatações de forma suicida. 2 exemplos são os Estados Unidos e o Brasil, que têm liderado retrocessos ambientais no último século. O problema é que ambos são países de escala continental. Os governos podem duvidar dos cientistas, mas a ciência não é uma questão de fé. São dados, é matemática, e contra fatos, não há retórica anti-intelectual que os derrube. Com o desaparecimento do gelo ártico, que deverá ocorrer em 20 anos, governos poderosos estão com seus olhos voltados para a região. Até mesmo a compra da Groenlândia tem sido cogitada por alguns. Por quê? Riquezas que ela esconde embaixo do gelo que derrete? Suas terras serão boas no futuro, enquanto os trópicos queimarão e inviabilizarão a agricultura? No jogo dos poderosos, o certo é que é sempre a terra quem perde. Mesmo com mais pessoas falando sobre o assunto, a pauta ambiental ainda pouco mobiliza. Pelo menos, não o suficiente para pressionar governos e empresas a assumirem compromissos reais que desacelerem as mudanças climáticas. Sempre que colocamos um espelho diante de nós e não gostamos do reflexo, agimos com ceticismo. É assim com as mudanças climáticas. Sabemos que temos peso sobre isso, mas como isso nos obrigará a mudar, preferimos ignorar e duvidar de sua existência. Enquanto novos governos pregam a inação ambiental, nós ignoramos as mudanças climáticas por muito tempo, e com isso, elas se intensificaram em meio a insuficientes compromissos. Meio ambiente tem tudo a ver com política. É ótimo quando você recicla o lixo de sua casa, é ótimo quando você educa seu filho, mas sem fortes compromissos governamentais, seremos apenas um projeto de mudança. Todos os seus hábitos de consumo são decisões políticas e convergem para definir o tamanho de seus impactos sobre o planeta. Cada decisão sua importa. Há um enorme distanciamento de grande parte dos líderes mundiais das realidades das pessoas mais pobres. Uma bolha de privilegiados conseguirá se livrar de muitos dos impactos das mudanças climáticas. Mas os mais pobres não poderão fazer a mesma coisa. Serão apenas números em uma análise que comumente os desumaniza. Muitas elites políticas e econômicas ao redor do globo renegam os dados científicos que exibem a dramática situação do nosso planeta, porque admitir as mudanças climáticas e nossa influência agravando-as os obrigaria a rever toda a nossa organização social, os sistemas de produção, de acúmulo de bens e exploração de recursos. Infelizmente,
grande parte das elites globais prosperam justamente mantendo as coisas como estão. Ainda há jeito? Talvez não consigamos barrar completamente as mudanças climáticas. Algumas serão inevitáveis, como já ocorre em diversos lugares. Mas talvez possamos frear o ritmo da catástrofe que se acelera. Cientistas defendem que a melhor forma é ter uma vida de menor impacto, consumindo menos e plantar bilhões de árvores em áreas subutilizadas ao redor do mundo. Esses pináculos verdes que crescem constantemente em direção aos céus são capazes de aprisionar CO2 em suas estruturas, ajudando a desaquecer o planeta. Não sei que caminhos você encontrará, se será comer menos carne, comprar menos, reciclar mais, se será ser um agente transformador em seu meio social. O fato é, você precisa mudar. Conheça a procedência e o impacto do que você consome, cobre dos governos, se interesse sobre o tema. Nós precisamos assumir compromissos reais e honrar as responsabilidades que são evocadas com o status de espécie dominante na Terra. Hoje.
Olhai a terra de frente. Sempre. Olhai a terra de frente. E a amai. I lost, we lost the way. Our hands are dirty with blood and oil. Carnage, pain, ferocity, destruction, deforestation and death. I hear the voices of my ancestors, and I can learn from your mistakes. I hear the stories of the intense green, and I remember my lost origin. Wild animals, my lost brothers, pearls missing in the shadows. Ooh, is it too late to save the home? Is it too late for revolution on earth? Is it too late to change? Ensorcelled I am. The mountain calls me, the tender stares me. I left the town afire behind. My wings move and the wind kisses my face as benevolent touch.
shadows and fire, 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 shadows of my tempest of fire, shadows of my tempest of fire. Oh, shadows of my tempest of fire. Shadows of my tempest of fire. I am dying, and something's being born from my dark room. In the center of the galaxy, my tempest of fire, like a marbling vagina. In parallel universes, the final wild sacrifice, the final sacrifice, the blow of a tree that comes to an end. Shadows of my tempest of fire. Of my tempest of fire. Oh, now, shadow of my tempest of fire. To pay.